Você sabia que nós precisamos limpar energeticamente os nossos cristais antes de a gente começar a usar? Você tem dúvidas como que faz isso, como que limpa, como que energiza? Vem comigo que eu vou te ensinar. Oi gente, eu sou a Rony Paiva, do 7 Luas, e se você não me segue no Instagram, já aproveita para me seguir lá. Principalmente se você gostar desse assunto, né, dos cristais, das pedras e dos seus usos, porque eu posto muito sobre isso lá, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a limpeza e energização dos cristais e realmente, gente, é muito importante que a gente limpe os nossos cristais, tanto quando a gente compra, quanto à medida que a gente vai usando. Por quê? Primeiro, quando a gente compra, a gente não sabe normalmente de onde esse cristal veio. Então assim, imagina só, desde o momento que ele foi extraído lá da natureza até ele chegar na sua mão, o tanto de processo que ele não passou. Ele foi parar na loja, ele foi parar no estoque, ele ficou pegando poeira, ele ficou pegando energia. Principalmente em loja física, né? As pessoas passaram, meteram mãozão lá, você não sabe como que estava a energia dessas pessoas. Então a gente precisa fazer essa limpeza. Até aconselho uma limpeza um pouco mais pesada quando a gente compra um cristal novo. Mas, quando a gente já tem um cristal, já até fez essa limpeza inicial, é importante que a gente dê essa manutenção na limpeza, né? Então, de tempo em tempo, a gente tem que limpar de novo, pode ser uma limpeza mais simples, mas é importante que a gente faça isso por quê? Porque à medida que a gente vai usando, ele vai absorvendo outras energias. Então, quando a gente limpa, a gente pode reutilizar ele ali do zero, né? Vai ser como se esgotasse toda a carga negativa e ele fosse voltar a ter toda a potência que ele tem para te ajudar, independente de qual for o motivo do uso. Então vamos lá, comprei um cristal, como que eu posso fazer essa limpeza? A minha limpeza predileta é através do elemento terra, é enterrando os cristais, né? Você pode enterrar num jardim, se você tiver, em um vaso de planta, né? Aí um pequeno adendo, é importante que você conheça essa plantinha. Por exemplo, a arruda é uma erva que morre muito fácil, né? Às vezes o ambiente está um pouquinho mais denso ali, morreu. E aí, se aquele cristal que você comprou estiver muito carregado, você enterrar num vaso com arruda, pode ser que a arruda morra, né? Absorva ali aquelas energias e acabe morrendo. Então, assim, tentar plantar em vasos de plantas mais fortes, uma espada de São Jorge, um Comigo Ninguém Pode, principalmente essas ervas que são de limpeza e proteção, né? É muito mais interessante, tá? Então, esse meu método predileto é o enterrar. A gente pode enterrar, como eu falei, né, em um vaso de planta, num jardim, ou então em um vaso com terra mesmo, né? A terra sozinha, sem nada. O elemento terra, ele é transmutador, então ele vai fazer uma limpeza muito forte nos cristais. Eu costumo deixar uns 7 dias, para poder limpar assim, bem mesmo. Além disso, ele vai energizar também os cristais, né? Lembrando que os cristais, eles vêm da terra, né? Então esse é o elemento casa deles. Então é uma forma assim muito potente e que não tem contraindicação. Você pode enterrar qualquer cristal. Diferentemente do segundo método que eu vou passar para vocês, que é deixar os cristais na água com sal grosso, né? Esse é um método muito conhecido e muito potente. Até demais um pouco, ele até desvitaliza um pouco o seu cristal. Por isso que é interessante a gente ter cuidado, né? Além de que alguns cristais não podem entrar em contato com água, menos ainda, né, com água e sal. Então, a gente tem que ter um conhecimento legal dos cristais para poder fazer esse método de limpeza. Geralmente é muito tranquilo fazer com os quartzos, né? Todos eles podem ficar na água com sal grosso com mais tranquilidade. Agora, cristais que esfarelam, por exemplo, só de a gente pegar, como a turmalina, a selenita, né? Não é muito legal. A selenita é um cristal que se entra em contato com água e sal, ela derrete, né? E aí, você vai perder o seu cristal, né? Não rola. Tem também os cristais que liberam gases tóxicos quando a gente coloca eles em contato com a água, né? Então é uma coisa que realmente requer um pouquinho mais de conhecimento do cristal que você está usando. Por isso que eu gosto muito do método de enterrar, porque você pode fazer com qualquer um. Nesse método de deixar os cristais na água com sal grosso, o ideal é deixar ali umas 24 horas pelo menos. Eu deixo no máximo até 3 dias, mas às vezes já é até um pouco demais, uma vez que vai fazer uma limpeza muito forte, né? Então, para não correr risco de desvitalizar seu cristal, não deixe muito tempo. Esses dois métodos são muito conhecidos, né? E são métodos simples que a gente consegue fazer sem muitas ferramentas. Mas existem vários outros que podem ser tão eficientes quanto, por exemplo, a defumação.
Defumar ali os cristais com incenso já funciona muito bem. Eu sinto que a terra e o sal grosso é um pouco mais pesado, então para uma primeira limpeza talvez seja mais interessante. Mas para manutenção, o incenso é perfeito, né? Existe também o reiki, por exemplo, que é um método interessante para quem é reikiano, né? Já vai limpar e energizar os cristais. Enfim, são várias as formas e você tem que achar a que adapta melhor para você. Mas se você não está muito acostumado a fazer essas limpezas, vai nesse método de enterrar, porque ele é muito legal. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês na prática como que funcionam algumas dessas limpezas, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês essa limpeza na prática e a gente vai começar pelo método do incenso. Vocês vão ver que todos esses métodos são bem simples e esse aqui para mim é o mais simples de todos. Então você pode pegar um incenso em vareta, ou pode ser um bastão de ervas, ou pode ser uma defumação das ervas soltas com carvão, o que você achar melhor, que a gente vai usar o elemento ar, né, a fumaça. Então você acende o seu incenso, a sua defumação, que você for usar, colocando essa intenção de limpeza, né, e aí é até interessante que você busque usar ervas de limpeza também, como a arruda, como o alecrim, enfim, várias outras. E aí você vai, né, colocando a sua intenção aqui, você pega seu cristal e vai passando a fumaça por ele, imaginando que está acontecendo uma limpeza energética, que essa fumaça está purificando qualquer energia negativa que esteja aqui presente. E aí você vai repetindo o processo com todos os cristais que você sentir essa necessidade de limpar. É isso, super simples. Agora o método da água com sal grosso. Muito simples, como vocês podem ver. Vocês vão precisar de uma vasilha com água e um pouco de sal grosso. Não precisa colocar muito sal grosso, tá, gente? Não tem necessidade. Então você pega o sal grosso, espalha ele aqui na água. Ó, eu vou colocar uns 3 punhadinhos, já é o suficiente. Aqui nem precisa colocar tanta intenção de limpeza, porque isso já vai acontecer. O sal grosso é cabuloso. Mas se quiser também pode. E aí eu vou colocar os cristais dentro. Lembrando que não tem problema você misturar diferentes cristais, tá? Você pode colocar sem problema nenhum. E aí se você quiser, você ainda pode pegar um punhadinho assim e jogar por cima. E aí você vai deixar por pelo menos 24 horas aqui dentro. Terminou, lava na água corrente, né? Enfia ali debaixo da torneira para poder tirar o sal. Beleza? E já dá uma energizadinha de leve. E o enterrar é simples também. Vamos enterrar. Aqui eu tenho um vaso com terra, sem planta, né? Então eu vou cavucar aqui a terra, vou colocar o cristal dentro e vou cobrir, né? E aí vou fazer aqui com mais um, pra vocês verem. Aí vocês estão vendo que esse aqui é um vasinho pequenininho e tal, né? Eu não tenho a chance de perder o cristal. Agora, se você for enterrar no jardim, por exemplo, tenta marcar com uma plaquinha, com alguma coisa onde você colocou, porque conheço pessoas que enterraram e esqueceram onde. Conheço pessoas. Eu. Então, assim, atenção com isso aí. Aqui eu deixo uns 7 dias e pronto. Depois eu desenterro, vou lavar também na água corrente. Se o cristal não puder molhar, vou passar um paninho úmido e tá pronto para ser usado. Então, beleza, limpei meus cristais, vou poder usar tudo que eles têm para me oferecer, aproveitar a potência máxima deles. E aí, o que é interessante de a gente fazer? É energizar, né? Então, a gente tirou ali toda a energia negativa que podia ter naquele cristal, e aí agora a gente vai colocar um pouquinho mais de energia boa ainda nele. E adivinha? São vários os métodos de energização também. Alguns desses métodos de limpeza que eu citei, como o ato de enterrar, o reiki, a própria defumação, já energizam o seu cristal, mas ainda pode potencializar isso. Agora, se você fizer esse método da água com sal grosso, aí é bem importante que você energize, porque como eu disse, o cristal pode ficar um pouco desvitalizado. Eu vou passar para vocês 2 métodos de energização que são muito conhecidos também, muito simples e muito potentes, que é colocar os cristais para tomar banho de sol ou banho de lua, né? Para fazer esse método, a gente costuma dividir os cristais em cristais solares e cristais lunares. Os cristais solares são os cristais de cores quentes, né?
como, por exemplo, o jaspe vermelho, a própria turmalina, os cristais negros entram nesse método, a pirita, né? Por outro lado, os cristais lunares são os cristais de cores frias, então quartzo rosa, quartzo verde, uma angelita, são cristais que vão se conectar à lua, né? Então, os cristais solares, o que a gente faz? A gente coloca eles para tomar banho de sol de manhã e tira antes do anoitecer. Se você quiser ainda fazer ali seu rezo, colocar a sua intenção, isso amplifica ainda mais. Mas só o ato de estar ali tomando esse banho de sol já vai trazer essa energização para o seu cristal. Agora, os cristais lunares a gente vai colocar para tomar banho de lua à noite, né? Então, começou a anoitecer, você pode colocar e aí você vai tirar antes de amanhecer e eles vão receber ali toda essa carga energética da lua. Geralmente, quando a gente vai energizar algo à luz da lua, a gente faz essa energização na lua cheia, que é a fase lunar, que a energia está expansiva, né? Para poder amplificar mesmo a energia desses cristais. Então, como eu disse lá no começo, essas são práticas que geralmente a gente faz quando a gente compra um cristal. Mas, de tempo em tempo, a gente precisa fazer essa manutenção na limpeza, né? Essa frequência vai depender do uso do cristal. Então, por exemplo, eu sou uma cristaloterapeuta que atendo com os meus cristais. Entre uma sessão e outra, eu preciso limpar esses cristais, né? Beleza, sou uma pessoa que uso de vez em quando, então de vez em quando eu limpo. E aí uma dica que eu vou deixar aqui para vocês que funciona muito para mim é o seguinte: quando o meu cristal começa a ficar fosco, ele tá sujo energeticamente. E, gente, é surreal, assim, os que eu deixo do lado ali da minha mesa de tarô, de tempo em tempo eles começam a perder o brilho. E aí eu já sei que eles estão precisando de uma limpeza energética. E aí essa manutenção, ela pode ser feita de uma forma mais simples. Às vezes você colocar o cristal dentro de uma bacia com água, até lavar na água corrente, na pia ali do banheiro, já vai funcionar. Porque além dessa limpeza acontecer com mais frequência, ele não tá tão carregado como quando você comprou. Então é isso, gente. Eu sempre faço religiosamente essas limpezas nos meus cristais, porque é perceptível a diferença quando você vai usar um cristal sujo, energeticamente falando, e um cristal limpo. Então não deixem de fazer a limpeza nos cristais de vocês, beleza? Não esqueça de me contar se vocês sentirem a diferença depois que vocês fizerem a limpeza dos cristais, né? Aproveita aí para se inscrever aqui no canal, porque a gente ainda vai falar muito mais sobre cristais, né? Dá um like no vídeo se você tiver gostado, ativa as notificações, faz esse paranauê todo aí e comenta o que você achou desse vídeo. Beijo!